livros pra você. Editora Vento Sul, levando vida pra você. Renovação da Mente. São 2 CDs de MP3. Em MP3, então você vai ter orações, vai ter mensagens, e são 15, 20 horas, né? São 2, de mensagem e palavra e louvor, para a gente não ficar tão, né? Assim fica mais acessível para todo mundo poder escutar. Tem orações também. E o que eu gostaria de enfocar assim, nesse da renovação da mente, que para nós termos essa... Por que a gente precisa estudar os materiais, né? Porque às vezes a gente... eu já escutei. Eu já fiz. Eu já li o livro. Mas esse material, ele não é algo assim... como se fosse uma revista, como se fosse mais um curso que você fez, como se fosse algo que Deus já fiz, já li. Na verdade, a palavra de Deus diz, né, que ela se renova de dia em dia. Então, cada vez... Porque quando nós ouvimos, por exemplo, se nós ouvirmos agora essa renovação da mente, você vai ter um entendimento. Por quê? Porque a abertura da tua mente, a luz que está ali, é do teu momento de crescimento de vida com Cristo nesse momento. Então, pode ver, quando você logo chegou na casa do Senhor, você entendia a palavra aos poucos, né? Você não tinha uma noção total do que Deus estava falando. Aí, se você pegar daqui 2, 3 anos de novo, você vai ter outro entendimento, porque você já cresceu, né? Então, uma criança, se ela vê determinada coisa, ela vai dizer uma coisa simples, né? Mas depois, se ela crescer, ela vai tendo outro entendimento e Deus vai aprofundando esse crescimento. Então, esse material da Editora Vento Sul e todas as semi-escolas, escolas, tudo que tem, a gente tem que aprender a estudar, né? Não apenas assim, eu já fiz, eu já sei, já transcrevi tudo, sei sobre o que fala, mas na verdade a gente precisa colocar isso para dentro do nosso coração. Por exemplo, fazer a escola, transcrever, algo que é muito interessante, né? De você pegar, sentar com um caderno e transcrever as passagens bíblicas, os tópicos importantes, e o importante assim, levar depois aquilo em oração para Deus, né? Senhor, eu reconheci que eu tenho isso, eu reconheci que eu sou assim nesse ponto, minha mente não está renovada, eu ainda tenho pensamentos assim, né? Então a gente tem que dar continuidade, porque nós temos que ter uma alimentação completa. Não é apenas a gente ir lá estudar e Deus já fiz, né? Muitos irmãos às vezes dizem, esse eu já tenho, esse eu já fiz. Mas a gente tem que aprender a olhar o material e os estudos, os kits, tudo que a gente tem da palavra do Senhor e colocar isso em prática na nossa vida. Então, eu tenho que ler, né? Aprender, estudar aquilo, entender o que o Senhor quer, orar em cima daquilo e depois começar a praticar. Para nós termos a nossa transformação, nós precisamos mudar o nosso pensamento, né? Como diz lá em Romanos 12:2, que a nossa transformação vem pelo nós renovarmos a nossa mente, termos a mente de Cristo, né? Então, tudo que a gente aprendeu durante a vida, que a gente aprendeu dos pais, que o mundo nos ensinou, então são princípios que não estão de acordo com Cristo, né? A maioria deles. Então, nós precisamos renovar, porque quando eu mudo a minha mente, quando eu mudo a forma de pensar, né, a gente pode, então, praticar e ser transformado. Então, né, nas primeiras ministrações, fala o porquê que eu tenho que renovar a mente, tudo baseado na palavra, né? Não tem nada aqui de filosofia humana, não tem nada, são coisas que você vai ouvir, que você vai acompanhando, tudo citações bíblicas, né? E aí mostra por que eu preciso da renovação da mente, qual é o propósito, né? Por que Deus diz isso para mim e como é que isso deve ser processado na nossa vida. E também ele vai depois dando vários assuntos que a gente precisa renovar, né? Por exemplo, idolatria, sobre a fé, sobre o perdão, sobre as tentações. Então, são tudo coisas que, ao ouvir esse CD, a Renovação da Mente, você vai se identificar. Porque é coisa do teu dia a dia, coisa que você, eu pensava isso mesmo, né? Tem uma mensagem aqui muito boa que é que a gente tem que reeditar, né? A gente tem um engano, né? Que nós temos que apagar o nosso passado,
né? Que a gente lembra das coisas que nos machucaram, coisas que a gente não gostaria de ter passado, coisas que aconteceram na nossa vida. Então, nós temos aquela ideia, assim, de que se eu perdoar, ou se Deus me perdoar, eu não vou lembrar mais daquilo. Não quero mais ver isso. Não quero mais. Mas, na verdade, não é isso que vai acontecer, Aquela né? história que vou botar uma pedra em cima, daí parece que vai sumir, né? E a gente até faz uma negação daquelas coisas e nem quer falar sobre aquilo para fazer de conta que tá tudo certo, né? Como a gente coloca uma sujeira embaixo do tapete, não, tá tudo bem, porque a gente não quer resolver aquelas coisas, porque dói, né? E aí, nessa ministração fala que nós nunca vai ser deletado da nossa mente, é impossível deletar. Mas é possível, que é o que Deus faz, essa cura no nosso coração, é reeditar. Então eu vou lembrar daquelas coisas, mas aquilo não vai me causar um sofrimento, né? É como uma ferida. Na hora dói, mas depois que cicatriza, você fica só com um sinal. Não tem como tirar aquele sinal. E não dói o sinal, né? Alguém já deve ter, todos nós temos alguma cicatriz, de algum tombo, alguma coisa que a gente passou, né, na infância, ou até mesmo depois na vida. Então, a cicatriz fica curada, né? Então, são vários pontos que é interessante, assim, que às vezes a gente, nós sozinhos, assim, só com a Bíblia, você não vai conseguir... A gente não tem aquela iniciativa, né, de procurar, eu vou querer saber o que é idolatria na Bíblia, eu vou querer saber o que é... Então, aqui nesse Renovação da Mente, tem vários pontos que nós precisamos renovar nossa mente. Todas as coisas, assim, mais... que são sensíveis para nós, né, que aquilo nos traz reações que não são de Deus, aquilo que nos traz sofrimento. Então, aquilo ali te descortina coisas que você começa a pensar, é verdade, eu tenho isso, eu reconheço tal coisa na minha vida, eu preciso mudar nisso. E isso é muito importante, né? Eu já fiz várias vezes até sempre nos momentos assim muito difíceis que eu passei na minha vida, eu pegava assim essa renovação da mente, porque aquilo trabalha mesmo o nosso pensamento, né? Porque o que é uma fortaleza mental, né? Tu tem um pensamento errado. Uma fortaleza é quando porque todo pensamento é um espírito, seja de Deus ou do inimigo, né? Então, aquele pensamento, aquela fortaleza, ela captura o nosso pensamento para pensar como aquele espírito está mandando, né? Se é um espírito do medo, ela vai capturar o teu pensamento, né? Imagina uma fortaleza, vai capturar o teu pensamento para você pensar daquela forma, né? E aí a palavra de Deus diz que você tem que ter fé, que você tem que avançar, e aí vem aquela fortaleza, não, você não pode, você não consegue, você não vai conseguir, isso é muito difícil. Então ele capturou a tua atenção, o teu pensamento para pensar daquela forma, e aí você não vai agir. Por quê? Porque você pensa de um jeito errado, né? Então é muito importante a renovação da mente para nossa vida, para a gente deixar Deus agir através de nós, para a gente não ter bloqueios, não ter coisas assim que Deus quer nos usar, mas não consegue, né? É como eu brinco, é como o carro 1.0, né? Que tu pisa com ar-condicionado na subida e não adianta, ele não sobe. E às vezes a gente é assim para Deus, né? A gente não sobe, Deus tá forçando a barra, Deus tá pisando, tá dizendo, anda, vai, faz a minha obra, faz as coisas. E a gente tá ali, né? Porque não cresceu o suficiente, tem coisas que não deixou Deus trabalhar, precisa renovar a mente, né? Editora Vento Sul, o melhor de Deus pra você. Editora Vento Sul, levando vida pra você.